O cenário geopolítico mundial passou por uma significativa turbulência após uma série de ações tomadas pelo governo dos Estados Unidos, que afetaram diretamente os mercados energéticos. A decisão de Washington de revogar a licença de operação da Chevron na Venezuela foi um dos marcos mais impactantes dessa reconfiguração. Com essa medida, os Estados Unidos não apenas atingiram o regime de Nicolás Maduro, mas também criaram um cenário de incerteza que reverberou tanto no mercado de energia dos Estados Unidos quanto no mercado global. O impacto imediato foi visível nas oscilações de preços, demonstrando a vulnerabilidade de um setor global altamente dependente de decisões políticas externas. A Chevron, uma das principais petrolíferas americanas, era responsável por uma parcela considerável das exportações de petróleo venezuelano, com cerca de 200 mil barris diários, o que representava mais de um quarto da produção do país. A suspensão das operações da empresa não apenas prejudicou a economia da Venezuela, que já enfrentava dificuldades, mas também colocou os Estados Unidos em uma posição delicada, uma vez que a medida afetou diretamente sua própria indústria de petróleo. Em poucos dias, os preços do petróleo subiram substancialmente, mais de 2%, refletindo a instabilidade criada pela revogação da licença e o aumento da percepção de riscos relacionados à política externa de Donald Trump. Esse aumento nos preços de energia foi evidente quando o valor do petróleo no mercado europeu ultrapassou os $74 por barril, com o preço do West Texas também se aproximando de $76. A alta foi um reflexo da sensibilidade do mercado a essas mudanças repentinas, exacerbadas pela incerteza em relação às políticas energéticas dos Estados Unidos. A situação evidenciou como o mercado global de energia está suscetível às flutuações causadas por disputas políticas entre potências internacionais. Por outro lado, a saída da Chevron da Venezuela deixou uma lacuna considerável na produção de petróleo, que até então havia sido parcialmente compensada pela empresa. Especialistas, como analistas do banco TD Cowen, sugeriram que, com a saída da Chevron, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, poderia ser chamada a aumentar sua produção para suprir a falta do petróleo venezuelano. No entanto, essa possibilidade depende da decisão dos países da OPEP, com a ressalva de que, caso o cartel não aumentasse sua produção, os preços poderiam continuar subindo, pressionando ainda mais os consumidores e as refinarias nos Estados Unidos. Em resposta a essa crise, o governo dos Estados Unidos tem buscado alternativas na América Latina, com foco no petróleo da Colômbia, Equador e Guiana. No entanto, essas estratégias têm sido, até o momento, reativas e improvisadas, refletindo a falta de uma política mais coesa e estruturada para lidar com as repercussões dessa crise. Fontes próximas ao governo norte-americano indicaram que há negociações em andamento para que a Chevron restabeleça vínculos com a PDVSA, a estatal venezuelana de petróleo, como uma solução temporária para redirecionar as exportações. Mas a falta de clareza sobre as direções que essas negociações podem tomar apenas aumenta a incerteza sobre a estabilidade do setor. Enquanto isso, a Venezuela tem se mantido resiliente diante das adversidades impostas pelas sanções dos Estados Unidos. O presidente Nicolás Maduro, em uma série de declarações, reafirmou a soberania do país, dizendo que nenhum país seria capaz de intimidar o povo venezuelano. Em uma resposta mais contundente, Diosdado Cabello, um dos principais aliados de Maduro e responsável pelas relações exteriores do país, acusou o governo dos Estados Unidos de agir de forma precipitada e irresponsável, lembrando que as sanções não apenas prejudicam a Venezuela, mas também têm impactos negativos sobre a economia dos Estados Unidos. Apesar das dificuldades, a Venezuela não está sozinha. O país tem estreitado laços com aliados internacionais, que continuam a apoiar sua indústria de petróleo. A China, por exemplo, se destaca como um dos maiores compradores de petróleo venezuelano, aproveitando acordos bilaterais que garantem a continuidade das exportações. A Rússia, com suas gigantes como a Rosneft, também tem contribuído com apoio técnico e financeiro para manter a produção nos campos petrolíferos e facilitar a exportação para mercados alternativos. Além disso, o Irã tem fornecido diluentes necessários para melhorar a qualidade do petróleo venezuelano, permitindo que a produção continue. No contexto latino-americano, a Venezuela tem conseguido se manter com o apoio de parceiros regionais e globais, particularmente Cuba,
que continua sendo uma das suas principais aliadas estratégicas. A troca de petróleo por serviços médicos e educacionais tem sido uma prática comum entre os dois países há décadas. Cuba, que enfrenta dificuldades econômicas próprias devido ao embargo dos Estados Unidos, tem garantido a continuidade da oferta de serviços de saúde e educação a baixo custo, enquanto a Venezuela, em troca, assegura uma rede de apoio política e econômico. Esse modelo de cooperação fortalece os laços entre os dois países e amplia a resistência do governo de Nicolás Maduro frente às sanções externas. Além de Cuba, países como Bolívia e Nicarágua também expressam apoio à Venezuela, embora de maneira mais sutil e estratégica. Esses países, embora com menos capacidade de influenciar diretamente os mercados globais, mantêm relações estreitas com Caracas, oferecendo apoio político, diplomático e econômico. No entanto, esses países também enfrentam pressões externas, especialmente dos Estados Unidos e da União Europeia, que têm se mostrado críticos em relação às políticas adotadas por esses governos. Enquanto isso, a Venezuela não se limita apenas à produção de petróleo para tentar fortalecer sua economia. O governo tem implementado uma série de reformas e investimentos em outras áreas, como a agricultura, para diversificar a base econômica do país, que historicamente tem sido excessivamente dependente do petróleo. O país está tentando aumentar a produção interna de alimentos, com foco no cultivo de produtos essenciais como arroz, milho, feijão e hortaliça. Isso visa reduzir a dependência de importações e melhorar a segurança alimentar, ao mesmo tempo em que gera empregos e desenvolve a infraestrutura rural. Além da agricultura, o setor de turismo tem mostrado sinais de recuperação. Destinos turísticos como Margarita e Los Roques têm experimentado um aumento no número de visitantes, com o governo implementando estratégias para atrair turistas, especialmente da Europa. A Venezuela tem explorado sua rica biodiversidade, suas praias paradisíacas e suas reservas naturais para promover o turismo como uma nova fonte de receita. No entanto, o setor ainda enfrenta desafios devido à infraestrutura limitada e à necessidade de melhorar a percepção externa sobre a segurança no país. Em termos de crescimento econômico, a Venezuela está começando a mostrar sinais de recuperação, apesar da crise prolongada. Cidades como Caracas, a capital, e Maracaibo, a segunda maior cidade, têm vivenciado um aumento nas atividades econômicas locais, com uma movimentação crescente em centros comerciais e novos pequenos negócios surgindo, impulsionados pela procura por produtos e serviços básicos. O consumo, embora ainda moderado, tem se expandido gradualmente, o que indica um leve otimismo entre os cidadãos e empresários. O Fundo Monetário Internacional, FMI, em suas últimas projeções, indicou que a economia venezuelana pode crescer até 4% em 2024, um sinal positivo após anos de recessão profunda. Essa previsão é sustentada pela estabilização gradual da inflação, que, embora ainda alta, tem mostrado sinais de desaceleração. Além disso, as reservas internacionais do país, que haviam caído a níveis críticos nos últimos anos, começaram a se fortalecer novamente, graças a acordos financeiros com potências como China e Rússia, que ajudaram a estabilizar a balança de pagamentos. A liderança de Nicolás Maduro, apesar das críticas internas e externas, continua sendo um fator central na manutenção da estabilidade política do país. Maduro tem se posicionado como um defensor do socialismo bolivariano, desafiando abertamente as políticas externas dos Estados Unidos e mantendo uma postura firme contra as sanções. Sua estratégia de fortalecer alianças internacionais com potências emergentes, como China, Rússia e Irã, tem dado à Venezuela um grau de resiliência econômica e política, embora essa estratégia não seja isenta de desafios. Em termos de política externa, a Venezuela continua a buscar uma posição mais autônoma no cenário global, buscando criar um equilíbrio de poder mais justo e menos dependente das potências ocidentais. O país tem investido em construir uma rede de aliados que, além de fornecer apoio político, oferecem alternativas para os mercados de petróleo e outras commodities, o que ajuda a suavizar os efeitos das sanções. O governo venezuelano também tem demonstrado interesse em diversificar suas relações comerciais, explorando novos mercados na Ásia e na África, além de buscar uma presença mais forte na América Latina, com o apoio de nações como Argentina e México.